E convido a todos para abrirem a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 50. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e nós vamos ler o último capítulo da Bíblia. Mais exatamente, os últimos 5 versos do livro de Gênesis. Achamos? Na minha Bíblia está escrito da seguinte forma: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. E disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num sarcófago no Egito. Quando a gente lê esse texto da forma como nós lemos aqui, a gente lê de uma forma rápida, a gente não consegue perceber a intensidade da ação do Espírito Santo transmitindo mensagem para mim e para você aqui neste texto. Muito mais do que um drama humano, e talvez o pior dos dramas humanos, a morte. E aqui está se referindo aos últimos momentos e à morte de um grande homem na história da família que aqui estava reunida. Muito mais do que esse drama, aqui o Espírito Santo de Deus condensou algumas mensagens que estão de forma muito sutis, guardadas e apropriadas para o tempo a que nós estamos vivendo. O texto aqui fala do fim de um ciclo, 110 anos, o fim de uma história, uma boa história, a história de um grande homem. Segundo os especialistas, os estudiosos da palavra de Deus, José foi o homem cujo comportamento descrito mais se aproxima ao ideal do comportamento de um cristão. Se a gente quiser na Bíblia o exemplo de um cristão de verdade, com certeza os nossos olhares ou os nossos pensamentos vão passar pela história de José. Uma grande história. José, com a sua adolescência, a sua juventude, até os 30 anos de idade, ele viveu nas casas do seu pai, Jacó. Foi ali bem criado, mimado, numa família relativamente abastada. José tinha tudo o que queria, mas uma coisa marcava a vida de José. As pessoas que conheciam aquele jovem sabiam que Deus falava com José. Sabiam que José era amigo de Deus e se comunicava com Deus. Mas a vida de José não foi muito agradável. E José, com 30 anos de idade, por ciúme, por uma série de erros e pelas consequências desses erros, José foi vendido pelos seus próprios irmãos como um escravo. E José foi levado para a terra do Egito como um escravo, a ralé humana. Alguém que não tinha sequer a dignidade de se portar como um ser humano, porque os escravos não tinham esta dignidade de se portarem como seres humanos. Eram objetos, tratados como animais. E alguns poderiam pensar, mas ainda jovem, 30 anos de idade, passar por um baque deste, de uma família bem criada, agora um escravo no Egito. É possível que José pudesse esquecer a sua religião, esquecer o seu Deus numa situação como aquela? Mas a Bíblia não diz isto. A Bíblia diz o contrário. Lá no Egito, como escravo, José era conhecido por todos como um escravo amigo de Deus,
como um escravo que reconhecia a ascendência do Senhor Jesus na sua vida como Deus. Como um escravo que em todas as circunstâncias, em todos os momentos da sua história, provou que ele era amigo de Deus. Mas a vida insistia em ser ruim com José. Parece que a terra e as forças do mal não ficaram muito satisfeitas em ver José, aquele crente, se transformar num escravo. E resolveram piorar as coisas. José foi acusado injustamente. E José foi lançado nas masmorras de uma penitenciária de segurança máxima no Egito. Nas masmorras. Agora José não era um simples prisioneiro, porque ele era um escravo prisioneiro. José não tinha sequer o direito de transitar entre os outros prisioneiros cidadãos egípcios, porque era um escravo, vivia nas masmorras. E alguém poderia pensar, bem, mas agora não dá para seguir esse Deus. Agora não dá para louvar um Deus que deixa com que isso aconteça na minha vida. Eu não tive culpa. Mas não foi esta a história relatada da vida de José. Como escravo, José era conhecido por todos aqueles que viviam ali naquela penitenciária como um homem que falava com Deus, como um homem que era orientado por Deus, como um homem a quem, quando precisavam de conselhos, buscavam. Até mesmo os carcereiros, os líderes da penitenciária, procuravam a José quando precisavam de auxílio, porque era um homem de Deus. E a vida agora dá uma guinada na vida de José. José deixa aquela masmorra, deixa aquela penitenciária e se torna o segundo homem mais poderoso do Egito, governador do Egito. E aí mais um risco aparece. Existem muitas pessoas que Satanás não consegue vencer nos momentos de fracasso. Satanás tenta, mas não consegue vencer ou dobrar aquela pessoa nos momentos ruins, nos momentos tristes, nos momentos de pobreza, nos momentos de aflição. Satanás não consegue dobrar aquela pessoa. Mas algumas dessas, quando as coisas vão bem, nos momentos prósperos, quando estão por cima, quando estão vivendo o glamour e os louvores dessa terra, alguns chegam a cair, e caem, e cedem às tentações, e ficam entrelaçados nas mãos do inimigo. Mas isso não aconteceu com José. José, como governador do Egito, como o homem mais poderoso do Egito, ele era conhecido e reconhecido por todos, inclusive por Faraó, como um homem orientado por Deus, como um homem que era amigo de Deus, como um homem que conhecia a Deus e a quem Deus também conhecia. Esta é a história de José. Mas aqui na terra, até mesmo as boas histórias chegam ao fim. Antes da volta de Jesus, não importa se a história é ruim ou se a história é boa. Infelizmente aqui a história chega ao fim. E aqui a Bíblia relata um acontecimento que aconteceu no findar da vida de José. José convoca toda a sua família para uma reunião formal, importante. A sua família habitava em toda a terra de Gósen, no delta do Nilo, uma região extensa. Eles estavam ali como os líderes, como executivos de Faraó, nas fazendas do Egito. Eram homens bem posicionados na sociedade, todos eles possuíam, todas as famílias, as suas carruagens, e eles afluíam para a cidade de Ramsés, para aquele grande palácio onde morava José. E no dia marcado, na hora marcada, no principal salão daquele palácio, toda a sua família já estava ali reunida, provavelmente uma chamada foi feita e ninguém estava faltando. José entra ou é carregado, José estava muito doente, não se sabe se ele foi carregado. Ele entra e se posta no centro daquele salão. E aí José começa a fazer esse discurso que nós lemos. Um discurso forte. A primeira frase do discurso de José
está aí no verso 24. Não foi uma frase simples, foi uma frase bombástica. A primeira informação de José é: eu vou morrer. Amigos, José não estava dizendo ali de forma filosófica: olha, um dia eu vou morrer, vai chegar uma hora eu vou morrer. Não, não era isso. A situação ali não era esta, e todos sabiam que não era esta. José havia sido alertado pelos médicos egípcios. Ele sabia que estava vivendo, quem sabe, as últimas horas da sua vida. E quando José diz para sua família: eu morro, só aqueles que já passaram pela experiência da morte na família sabe do impacto e da intensidade com que uma frase desta é ouvida ou é falada. Nós não estamos preparados para a morte. Nós não gostamos da morte. Nós ansiamos a vida eterna. O nosso Deus não nos criou para a morte. O nosso Deus nos criou para uma vida e vida em abundância. E todas as vezes que a morte, mesmo essa morte sono, apelidada por Jesus como sono, ela acontece na nossa história, ela nos afronta, ela é bombástica, e é por isso que esta primeira informação de José foi extremamente forte. Mas José não parou o seu discurso por aí. José passa para o segundo conjunto de frases, onde ele diz aí no verso 24: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Se a primeira mensagem de José foi bombástica, a segunda foi inoportuna, intempestiva, fora de hora. Amigos, a última coisa que a família de José queria ouvir naquele momento era que Deus iria tirá-los daquela terra. Era a última coisa que eles queriam saber. Lembre-se que eles moravam no país mais poderoso do planeta. O Egito era o país mais poderoso, mais desenvolvido tecnologicamente no planeta. E eles não moravam em qualquer lugar do Egito, não. Eles moravam na terra de Gósen, no delta do Nilo, uma terra agradável, uma terra do sol. Uma terra onde todo egípcio gostaria de morar. Pessoas vinham de países distantes, convidados por Faraó para passar as suas férias ali na terra de Gósen. E os seus familiares moravam ali. Nunca antes na história dos descendentes de Abraão, nunca antes eles tiveram tanta ou experimentaram tanta prosperidade como estavam experimentando ali na terra de Gósen. E aí vem José. Parece que não estava sabendo disso, não sei, mas José diz: olha, mas Deus certamente vai tirar vocês daqui. Amigos, se a gente quiser ter uma noção, é como se o Egito, país mais poderoso do mundo, como se fosse hoje os Estados Unidos. Morava no país mais poderoso do planeta. Morava num lugar gostoso, quem sabe a Flórida, um lugar onde as famílias vêm de fora para passar as suas férias. Comiam do bom e do melhor que aquela terra poderia oferecer. Viviam como executivos, como homens que desfrutavam dos favores da realeza. E não estavam preocupados em ir para uma terra prometida. Não era esta a prioridade. Algumas vezes eu fico preocupado com a minha igreja e comigo enquanto igreja. Eu sou membro da Igreja Adventista há quase 40 anos. Eu fui batizado numa igreja no interior de Minas Gerais, uma igreja que eu amo muito, como eu amo a igreja de Forte, que naquela época já era uma igreja grande, mais de 500 membros, uma igreja forte, animada. Eu me lembro, e isso eu não esqueço, que todos os sábados a gente chegava naquela igreja, e se você chegasse naquela igreja num sábado, naquela época você iria ver encostado na frente da igreja 2 automóveis, 2 carros, que naquela época já eram muito velhos. 2 famílias da igreja possuíam automóveis. Uma delas, a família era tão grande que não cabiam todo mundo no carro. Então numa semana uma parte da família ia de carro, a outra de ônibus. Na outra semana eles alternavam, mas 2 famílias possuíam carros.
Mas uma coisa eu não esqueço. Praticamente todos os sábados, naquela igreja se falava sobre a volta de Jesus. Praticamente todos os sábados. É o primeiro hino que eu aprendi na igreja. Breve Jesus voltará. Porque cantava todo dia. Era todo dia falando que breve Jesus voltará. Irmãos, se a gente se encontrava num aniversário ou num encontro social, mas não tinha outro assunto. Você podia falar sobre qualquer assunto, mas sobre a volta de Jesus era garantido que se falava. E eu estou vendo aqui a confirmação de alguns que também são da minha época, já não são tão jovens assim, né? Amigos, nós respirávamos a volta de Jesus. Nós sonhávamos. Eu me lembro dos meus filhos, do aniversário do primeiro ano da minha filha. Eu tinha a convicção que ela não iria namorar. Sonhava tanto com isso, né? Quebrei a cara. Porque Jesus iria voltar aonde? Mas a gente não pensava disso mais ou menos não. Isso era uma convicção. Irmãos, hoje, eu estive agora em janeiro nessa mesma igreja, continua sendo uma igreja grande, continua sendo uma igreja animada. Hoje, se você chegar nesta igreja às 9 horas da manhã, você não vai conseguir estacionar o seu carro a menos de 800 ou 1.000 metros de distância da igreja. Não consegue. A nossa igreja está próspera, amém, pela essa prosperidade. A nossa igreja está próspera. Os nossos irmãos puderam comprar automóveis, bons automóveis. Mas hoje, naquela igreja, se fala muito pouco sobre a volta de Jesus. Hoje, se conversa, se dialoga muito pouco a respeito da volta de Jesus. Não só naquela igreja. Esse exemplo serve também aqui para Forte, serve para todas as igrejas prósperas, adventistas, sobre a face da terra. Serve para a minha vida. Eu estou falando de mim. Muitas vezes nós nos acostumamos muito com as benesses dessa terra. Muitas vezes por desconhecer as promessas de Deus, por não refletir sobre as grandes e maravilhosas promessas de Deus, nós valorizamos muito esta vidinha que essa terra nos fornece. E algumas vezes falar sobre a volta de Jesus é um assunto que bem que poderia ficar para daqui a 10 anos, 15 anos. Amigos, a família de José não queria, naquele momento, ouvir falar sobre a volta de Jesus. Mas se a primeira mensagem de José foi forte, a segunda foi inoportuna, a terceira foi intrigante. O que José iria pedir era tão complicado, que José fez questão, está aí na sua Bíblia, no verso 25, que ele fez questão de, antes de falar, exigir que a sua família jurasse. Era um costume entre os hebreus. Tinham que fazer um juramento formal. Ele não queria simplesmente que eles balançassem a cabeça. Eles queriam que eles jurassem. E eles juraram. E aí José fez o pedido intrigante. José disse, olha, assim que eu morrer, eu quero que vocês embalsamem o meu corpo. Vamos lembrar, nós estamos falando de algo que aconteceu no Egito há 40 séculos atrás. Embalsamar no Egito, nós estamos dizendo mumificar. Era isso? É isso que nós estamos dizendo. Era isso que os especialistas egípcios sabiam fazer. E faziam muito bem. Mas ele não para por aí. E ele obrigou que a sua família cumprisse esse juramento. Segunda coisa, depois que transformarem o meu corpo numa múmia, eu quero que coloquem o meu corpo, ou meus restos mortais, dentro de quê? De um sarcófago. Amigos, eu fico imaginando os pensamentos da sua família, quando José faz aquele pedido. Estava tudo errado? Estava tudo errado. Não era assim que acontecia com o hebreu. Não era assim que se fazia com um hebreu quando morria. Irmãos, se transformavam em múmia e colocavam dentro de sarcófago os príncipes e os faraós, porque eles acreditavam numa espécie de reencarnação, similar à que acreditam os espíritas nos dias de hoje, com algumas diferenças, é claro. Eles achavam que em algum dia eles ressuscitariam, reencarnariam naquele mesmo corpo. E quando José faz aquele pedido, os seus irmãos se assustam. Amigos, os sociólogos dizem que se você quiser conhecer a religião de um povo, basta você observar os seus ritos de passagem. O que acontece quando ele nasce, o que acontece quando ele se casa e o que acontece no seu funeral.
Assista a um funeral e você saberá exatamente qual a religião de uma pessoa. José estava pedindo o complicado, o óbvio seria fazer exatamente como ele fez com seu pai Jacó. Era simples, morreu, trata, coloca o corpo em cima de um estrado, coloca aquele estrado em cima de um carro de boi, leva para a cova de Maquipela, onde ele, José, levou o seu pai Jacó. Era óbvio, era só fazer isto. Mas José não queria isto. E no terceiro pedido, os seus irmãos talvez entenderam o que ele queria. José pediu que o seu corpo fosse colocado dentro de um sarcófago, e que aquele sarcófago fosse colocado numa das praças de Ramsés, prontos para uma viagem. E José disse que ele estaria ali, porque certamente, ele repete essa palavra 2 vezes, certamente Deus iria tirá-los dali, e ele queria que os seus irmãos, que os seus familiares os levassem juntos para a terra prometida. O que José queria e fez foi muito mais do que um monumento cívico. Ele não estava querendo ali um monumento cívico de um grande herói hebreu. Não era isso que ele queria. Ele não queria ali uma espécie de idolatria. Não era isto o seu objetivo. E o que José queria e que José fez era transformar o seu corpo inerte num documento assinado por Deus, dizendo que Deus iria cumprir a sua promessa. A promessa feita a Abraão, a Isaque e a Jacó, de que Deus certamente iria tirá-los dali. Todas as pessoas que andassem por Ramsés, quando passassem diante daquele sarcófago, elas saberiam, aquele sarcófago está ali, porque Deus certamente vai nos tirar daqui, e nós vamos levar aquele sarcófago conosco, para a terra prometida. Irmãos, é exatamente isto que Deus quer dos seus filhos hoje. E muitas vezes nós não entendemos isto. Muitas vezes nós achamos que a nossa religião é algo apenas e que serve apenas para consumo próprio. Nós vimos na igreja para nos degustar de um sermão, vimos na igreja para nos degustar de músicas maravilhosas, de encontrar com os amigos, e o que acontece aqui tem que ser bom para mim. Esquecem que nós somos advertências vivas e ambulantes de um Deus que diz para este mundo, está aqui na sua palavra, que muito em breve Ele vai voltar aqui nesse mundo. Irmãos, nós carregamos o nome de adventistas. Por todo momento e por todos os lugares onde você anda, está andando ali um adventista. Alguém que está dizendo através do seu ser que Jesus vai voltar a esta terra. Glória a Deus. É para isso que existem esses templos, um templo gostoso como este. É para que as pessoas saibam que Jesus vai voltar a este mundo. Por isso que aqui existe um templo adventista. É para isso que existem as programações dessa igreja. É para isso que vai acontecer agora, no próximo mês, a escola cristã de férias. Irmãos, 30 crianças que não são filhos dessa igreja, não são membros desta comunidade, mas que estarão aqui para ouvir sobre a volta de Jesus. Os seus pais, quando trouxerem essas crianças aqui, eles vão saber que deixaram seus filhos numa igreja adventista. Mas muitas vezes, as pessoas olham para mim, aí pelas ruas afora, no trabalho, na minha família, os meus vizinhos, e elas não conseguem ler em mim que Jesus está voltando. Elas não conseguem perceber no mim, o meu modo de ser, que existe uma mensagem impregnada na minha vida. Existe uma frase que eu ouvi hoje do Sérgio, né? O Sérgio estava citando outra pessoa. Nós lemos a Bíblia e as pessoas leem a nossa vida, não é isso, Sérgio? Nós lemos a Bíblia e as pessoas leem a nossa vida. Amigos, nós estamos sendo como o sarcófago de José. Quando as pessoas olham para nós, elas percebem o que elas percebiam naquele caixote, naquele caixão, que Deus iria cumprir a sua promessa, ou nós estamos sendo uma advertência apagada? Meus irmãos, Deus sempre cumpre as suas promessas, sempre cumpre.
Aquele sarcófago ficou ali por muitos anos, conviveu com bons momentos e com maus momentos. Basta você virar uma página aí na sua Bíblia, uma página, e você chega a Êxodo capítulo 1. Assume no Egito um faraó que não conhecia José, um faraó que se sentiu ameaçado pelo crescimento dos hebreus, um faraó que transformou todos os hebreus, toda a família de José e seus descendentes em escravos. Os seus filhos, adolescentes, que antes estudavam nas melhores escolas do Egito, agora eles são forçados a levantarem de madrugada e passarem o dia todo trabalhando, ajuntando palhas para os fabricantes de tijolos. As suas filhas, jovens, que no passado elas frequentavam as melhores escolas de música e de arte, se preparavam em rituais infindáveis para o seu casamento. Agora elas são humilhadas e abusadas por capatazes e feitores egípcios. Amigos, a terra de Gósen, ali no Egito, se transformou para os filhos de Deus num verdadeiro inferno aqui na terra. A terra de Gósen se transformou no pior lugar para um filho de Deus sobreviver. Muitas vezes nós moramos em lugares maravilhosos, numa situação que aparentemente está muito boa, mas nós enfrentamos as tristezas deste mundo, os resultados do pecado no mundo. Muitas vezes as aflições, enfermidades gravíssimas sobrevêm em nossa família. E nós experimentamos um inferno, até mesmo num lugar onde pessoas possam achar que seja um paraíso. É isso que aconteceu com a família de José. O tempo passa, 200, 300 anos, aquele sarcófago ali, anunciando este acontecimento. Ninguém mandou tirar aquele sarcófago, o Espírito Santo não deixou. Nenhum faraó, nenhum líder egípcio teve força suficiente para mandar tirar aquele sarcófago ali da praça de Ramsés. Até que um dia Deus entendeu que chegou a sua hora. Deus manda Moisés ao Egito. Deus diz, através de Moisés para Faraó: Faraó, liberte o meu povo. Chegou o momento de eu entregar para o meu povo a terra prometida. E Faraó não deixou. As pragas caíram. Moisés insistiu, Faraó não deixou. Até que chegou um ponto que Faraó percebeu que não adiantava, era inútil lutar, confrontar o Senhor do universo. Era impossível. E Satanás libera o povo para aquela grande viagem. Meus amigos, eu imagino, e gostaria que vocês imaginassem, aquele dia, o momento em que Faraó assinou o decreto dizendo: o povo pode ir. Eu imagino que a cidade, ou de Ramsés, ou toda a terra de Gósen, se transformou num verdadeiro caos. 3 milhões de pessoas se preparando para uma mudança. 3 milhões de pessoas eufóricas com a libertação. 3 milhões de pessoas ansiosas por deixar aquela terra o mais rápido possível. 3 milhões de pessoas enxergando no seu futuro uma vida muito melhor para os seus filhos e filhas. 3 milhões de pessoas desesperadas, imaginando aqui o que leva e o que não leva. Era uma grande viagem. O que eu levo? Eu fico imaginando as donas de casa, escolhendo as roupas que levavam e as roupas que não iriam levar. Escolhendo o que leva e o que não leva. E no meio daquele barulho, no meio daquela agitação, Moisés dá ordem e o povo se posiciona para a saída. E eu queria que vocês lessem aí na sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 13. Êxodo 13. No momento em que José dá a ordem para que eles saíssem da terra de Gósen. Está aí no capítulo 13 de Êxodo, no verso 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Amigos,
a chancela do cumprimento das promessas de Deus. Todas as promessas de Deus na Bíblia, todas são cumpridas. Todas as que foram previstas para o passado, já existem a chancela do cumprimento. O nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. E é por isso que quando Jesus disse para os seus discípulos e também para nós, que nós deveríamos estar preparados, porque muito em breve Ele iria voltar nesse mundo, nós cremos, e nós temos que colocar essa chancela. Todas as vezes que se falava nos ossos de José, tinha que falar essa frase: certamente Deus irá tirá-los daqui. E o povo de Deus agora faz uma grande viagem. Não foi uma viagem pequena. 40 anos no deserto. Amigos, não sei se você já pensou nisso. 40 anos carregando aquele sarcófago. Onde eles iam, alguém estava carregando o sarcófago. Quando eles paravam para acampar, alguém deixava aquele sarcófago num lugar especial. Eles tinham que sair, lembravam-se de tudo, especialmente o sarcófago. Se ficasse alguma coisa para trás, naquele acampamento, o sarcófago com os ossos de José não ficavam para trás. Eles levavam, pela importância daqueles ossos como um documento afirmando o cumprimento das promessas de Deus. Aí aquele povo chega na terra prometida, chega na terra de Canaã. Deus cumpre rigorosamente, detalhadamente as suas promessas. Cada tribo teve a sua terra, cada família foi instalada. Todos os detalhes foram observados para que todas as famílias tivessem a convicção de que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Eles esperavam algo, mas Deus ofereceu algo muito maior. Quando eles viam os tamanhos dos cachos de uva, eles ficavam assustados. Não foi bem aquilo que Deus havia prometido. Eles imaginavam que eram coisas menores. Quando eles tomaram o leite e o mel da terra prometida, eles perceberam que o cumprimento da promessa de Deus é algo extraordinariamente maior do que Deus promete. Amigos, mas aí fica uma dúvida. E agora? Chegou na terra prometida. O que nós vamos fazer com os ossos de José? Chegou? Quem sabe aquele sarcófago foi e fez o seu último trajeto. Chegou, foi colocado no chão. Chegamos. Deus cumpriu a sua promessa. O que fazer com os ossos de José? Vamos imaginar que se faça um plebiscito, uma reunião para tomar a decisão do que fazer com esses ossos. Qual seria a sua sugestão? O que a gente iria fazer com esses ossos lá na terra de Canaã? Pense aí numa sugestão. Eu confesso que eu pensei em algo simples. Quem sabe se ali, próximo do tabernáculo, se construísse um grande monumento, não pequeno como lá na terra de Ramsés, mas um grande monumento. Quem sabe folheasse aquele monumento com mármore branco ou granito, o que fosse melhor que se encontrasse ali, e colocasse lá em cima daquele monumento um sarcófago de ouro, não aquele sarcófago velho, depois de 300 anos esperando e mais 40 anos de viagem, um sarcófago novo, folheado a ouro, para que todos que ali passassem pudessem saber da importância daqueles ossos. É possível que você também pensou em algo parecido. Mas vamos ver o que a Bíblia diz que aconteceu com esses ossos. Capítulo 24 de Josué. Todas as promessas de Deus já tinham acontecido. Josué está encerrando agora o seu livro. A história do cumprimento da promessa está chegando ao fim. E no capítulo 24 de Josué, no verso 32, está escrito as seguintes palavras: os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém. Estranho, né? Estranho. Os ossos de José, aqueles ossos que por 300 anos anunciaram o cumprimento da promessa de Deus, aqueles ossos tão importantes naqueles momentos de sofrimento e de tristeza do povo de Deus,
Agora chega em Siquém, os ossos são enterrados. O Espírito Santo tem uma forma muito sutil de trazer mensagens para cada um de nós. Aqueles ossos foram enterrados porque eles não eram mais necessários. Não eram mais necessários. Não precisava mais de uns ossos dizendo que Jesus iria voltar, se Jesus já tinha voltado. Que existiria uma terra prometida, se já existia uma terra prometida, já era um fato consumado. Meu irmão e meu amigo, se você é um adventista, lembre-se, a importância desta mensagem, o conceito, o valor desta mensagem, existe somente hoje. Somente hoje. É hoje que eu tenho que falar que Jesus vai voltar. É hoje que a minha vida tem que espelhar a vida de um cristão conforme os ideais de Deus. É hoje que eu tenho que anunciar esta mensagem para todo o mundo. Quando Jesus voltar, meus amigos, meus irmãos, talvez seja triste dizer isso aqui da frente, mas não vai existir esse templo. Esse templo será derrubado e será enterrado como os ossos de José. Não vai existir mais a igreja de Forte. Não vai existir mais a necessidade de você ser um adventista. As pessoas não precisarão mais ouvir uma mensagem que você tem que pregar. Esse nome adventista será enterrado. Lá no céu não teremos igreja adventista, tá? Se alguém aqui não sabe, não adianta quando chegar lá ficar procurando o endereço. Não teremos igreja adventista no céu e nenhuma outra, porque não serão mais necessárias. Mas agora, que Deus possa abençoar a cada um de nós, que nós possamos ser placas vivas de advertência, que as pessoas, quando olharem para nós, se sintam como os hebreus olhavam para o sarcófago de José e percebam que Deus certamente vai cumprir as suas promessas e vai voltar a essa terra. Amém. Amém. Oremos. Grande Deus, grande Pai que estais nos céus, nós lhe agradecemos pela tua palavra ter sido preservada e estar disponível para cada um de nós. Nós agradecemos, Senhor, por sermos cristãos. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para sermos adventistas. Senhor, nós temos muitas razões, muita prosperidade aqui neste mundo para louvar e glorificar o teu nome na nossa vida. Mas, Senhor, nós lhe suplicamos, não deixe, Senhor, que as nossas placas se apaguem. Não deixe, Senhor, que as pessoas não consigam enxergar na nossa vida o cumprimento das tuas promessas para os seus filhos aqui nessa terra. Pai querido, nós somos frágeis, nós somos pecadores, nós dependemos e confiamos no teu Filho Jesus, nos abençoando, nos guardando, nos salvando, e que o teu Santo Espírito possa nos dar forças em todos os momentos de nossa vida, para que nós possamos pregar esta mensagem. Pedimos e agradecemos a estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor.